Boa noite, hoje é 27/4. Um pouco chateado, perdi um colega jovem ainda, mas faz parte da vida. Que Deus o tenha. Detalhes? Hoje é o dia que a gente fica cheio de esperança. Como eu já tinha falado, né? Eu bati o olho, eu sabia que hoje é terça-feira, né? Olha o Curados. 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Olha a subida dele. Você tem uma imprensa boa, no caso da Europa lá, que eu acredito que a maioria seja séria, né? Ela chamou a atenção sobre o Curados. A hora que ele passa na frente, se vocês olharem o negrito, que é os casos, despencou. Isso já tinha acontecido aqui ano passado, né? Então a notícia é muito esperançosa. A situação do Brasil está bastante favorável agora, graças a Deus. Aí eu rolo para lá, rolo para cá. 27 de abril de 2021. Hoje, essa manchete. Bolsonaro assina medida provisória para cortar jornada e salários após piora da Covid. Piora da Covid? O cara tá louco. Isso é jornalismo? Eu costumo falar, tem problema. Aí alguma coisa está maluco na cabeça das pessoas. Pessoas comuns, normais, que não têm acesso a esses dados, não fazem esse trabalho, na frente da televisão, lendo no jornal, ou na internet, vê uma coisa dessa, pô, você em vez de estar espalhando notícias boas, você está fazendo terrorismo, cara. Aí eu peguei os dados dessa semana que está em andamento, você olha os casos, as últimas sexta-feira, os últimos sábados, os últimos domingos, as últimas segundas, vê que o vermelho ele já está embolado, ele já passou daquela fase de puxar para cima, ele começa a empurrar para baixo. Os óbitos também já começam a se misturar, ele andava sempre no contorno superior. Então é uma notícia, eu diria, bastante esperançosa, real e concreta. Isso aqui não é concreto, isso aqui é concreto, aqui é dados. Aqui, para esse jornalista aí, se ele acompanhasse aqui, também está os óbitos todo dia, em toda a pandemia, né? Enquanto eles fizeram o carnaval, a gente sofrendo, querendo notícia boa, os óbitos realmente estão caindo. Aqui, ó, de tanto eu espalhar esses gráficos aí, com os óbitos por 100 mil, eu acabei criando um indicador, um termômetro. Essa inclinação aqui desses estados do norte é mais ou menos meio, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. 4 é essa do Amazonas. Então, o que ocorre? Essas aqui, apesar de parecidas, a inclinação é bem menor. Usando essa escalinha, eu pego a uma semana, 2 a 3. O verde é de décimos até 0,9 décimos. O que acontece? Se você ficar até aqui, tá bom. Aqui, se você subir 1 décimo por dia, leva 100 dias para você pular de 100 para 110, 110, 120. A partir daqui, ó, de 1 a 1,9, que é o amarelo, se você subir 1 por dia, em 10 dias você pula isso aqui. E esse 4 aqui, ó, é quando os estados estão subindo acima de 3,5, 4, 4,5, 4 na média. Então, se você olhar as últimas 3 semanas, você corre lá para cima. Quem é que está subindo muito nessa escala aqui? Quem é que está próximo daqui ou daqui? Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 estados que estavam nessa velocidade. Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Distrito Federal, Mato Grosso. Há 2 semanas caiu para 2. E essa última semana só um estado, Minas Gerais, está numa velocidade um pouco alta. Então a tendência é o vermelho subir, sumir, a velocidade ir caindo, nós vamos ficar com o amarelo e o verde e depois chegar no verde. Aí dentro dessa escala, meia chatinha de entender, tem Inglaterra e Israel. Eles sobem 1 décimo aqui, ó. Estão vacinados e sobe 1 décimo ou 0. Eu diria que isso aí é morte de idoso, quase que normal, não é uma gripe comum normal. O Chile sobe de 0,4, 0,6, 0,8. O Chile toma Coronavac. É a única normalidade, daqui para aqui. E hoje o Mercado Comum Europeu está discutindo sobre não aceitar passaporte de vacinados com vacinas que não foram aprovadas lá na União Europeia. Então, o Brasil, 80% é Coronavac, então vai cancelar os voos do Brasil para lá.
E eu também estou vendo países que estão acima de 70% vacinados, Estados Unidos, Inglaterra, Bahrein, Chile, Emirados Árabes e Israel. Vou fazer um gráfico específico que vai mostrar a eficiência das vacinas ou não. Já comecei. Em 1 ou 2 semanas já vou plotar esse gráfico aí. Aqui o Facebook trouxe uma plotagem minha do ano passado, 26 de abril, quando estava tudo começando. Eu chamava a atenção de Alagoas, triste Alagoas. Olha a subida de Alagoas aqui, lá no início, lá em torno de abril. O Maranhão também chamou a atenção, ó, esse preto aqui. Santa Catarina, eu estava falando, pô, tem que dar parabéns aos catarinenses, ó, não sobe, ó. Santa Catarina saindo bem e tudo mais. Olha o que ocorreu. Passado um ano, Santa Catarina tem uma curva parecida com essas aqui. Demorou para subir, demorou para subir. E esses aqui que subiram logo? Subiu logo aqui no mês 5. O que ocorre com eles? Eles estão na ponta de baixo aqui, ó. Olha lá, nos altos por 100 mil. Maranhão e Alagoas estão aqui embaixo. Então é mais uma prova de que quando tiver pandemia, aí é a teoria do Osmar Terra. Nesse caso aqui, ele leva vantagem. Se lá eu mostro o mundo inteiro, inclusive os 27 estados, aqui eu mostro só os estados, mas eu não ploto todo dia, eu ploto de semana em semana, porque ele vai dando degrau, ó. Se vocês prestarem atenção, tem degrau aqui, ó, a cada espaço desse. E aí dá para ver que tem um facho deles quebrando. Então, realmente, o pior da pandemia passou. Graças a Deus. Ainda dá sofrimento e tudo, mas passou. E aqui fica mais uma lição também. Quando o Amazonas teve essa subida de doido aqui, nessa faixa daqui, de 4, a cada 2 dias ele pulava 110, 120, 130, 140, praticamente, né, 2 dias e meio. Então, essa subida vertiginosa aqui, ó, levou em torno de 7 semanas. Então, quando alguém vem normalmente e pega um vírus doido, ele, em 8 semanas ele está acelerando, para depois ele perder a força. Vocês podem olhar nesses outros estados que entraram aqui, ó. É praticamente 8 semanas, 7, 8 semanas. E 2 curvas aqui chamam a atenção. É o Espírito Santo, quando a curva é muito bonitinha e está apontando para cima, a gente fica meio cabreiro. Em Minas Gerais também, esse preto aqui, ó, está subindo uma curva muito bonita. É preciso quebrar isso logo, porque qualquer um desses aqui, de repente, ele pode disparar e trazer notícias ruins. Mas, no geral, graças a Deus, está indo bem. Aqui é mais uma curiosidade, né? A pandemia passa com vacina ou sem vacina. A primeira onda e segunda onda. Não existe segunda onda. É primeiro evento e segundo evento. Porque aqui, por exemplo, em Israel, a segunda onda pegou 1, 2, 3. Como é que eu vou falar? Qual onda que é essa? Então, a primeira etapa e a segunda etapa. Tem uns países que descem bem, fica perto do zero. Isso é gripe que vai ser. No caso aqui, Israel e Inglaterra. Mas tem outros que não descem muito, principalmente estados grandes. O Chile é minha surpresa. O Chile não caiu, não. O Chile é pequeno. Agora, quando você pega o Brasil e os Estados Unidos, eles não vão muito lá para baixo, não. Aqui, ó, da primeira etapa para a segunda dos Estados Unidos, ele deixou também. E para quem acha que vacina resolve tudo, tem um exemplo aqui. O México, ó, 130 milhões. Hoje ele está em torno de 10% vacinado. E nós estamos em abril. Lá em janeiro, quanto que ele tinha vacinado? E alguns países da Europa, como eu já falei, caíram com 2, 3% de vacinado, caíram. Então a vacina é boa, ajuda, mas ela vai estar mais ligada quando passar os casos e ficar aquele resquício. O que é um resquício? É a gripe futura, assim como a gente já tem essas gripes conhecidas que a gente toma vacina todo ano. Boa noite.